eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. E aí, sexto ano, tudo bem? Então, nesta videoaula, vamos continuar falando dos sentidos, relacionando com o sistema nervoso, tá? Só que mais precisamente da visão e as suas principais características, tá? Algumas doenças relacionadas, né? Lá na página 159. Então, estamos aí, tá? A página 159. Vamos aprofundar agora na visão. Seu principal órgão, os olhos, tá? Fácil demais. Bom, de início podemos perceber aí nessa imagem muito interessante as principais partes do órgão principal, né, que é o olho, tá? Então vejam só que um aumento o espaço intracraniano, que a gente chama onde há os olhos, tá, pessoal? Onde os olhos ficam, é chamado de órbita, tá bom? Então, é apenas o espaço, a cavidade dentro do crânio, tá? A estrutura, então, vai conter o supercílio, tá? Que geralmente as pessoas chamam de sobrancelha, né? Só que a gente vai chamar de supercílio, tá? A pálpebra superior, inferior, os cílios, né? Que são extremamente importantes aí, a gente vai entender por quê. E a glândula lacrimal, tá? Uma glândula interna, obviamente a gente não consegue ver, extremamente importante aí em vários processos também, tá bom? Então vamos lá. Visão é o sentido que nos possibilita enxergar. Os olhos são os órgãos da visão capazes de captar o estímulo luminoso, tá? Os olhos vão se localizar em duas cavidades ósseas que lhes dão proteção, chamadas de órbitas. Então é a cavidade, como a gente já identificou. Eles são fixados por músculos que lhe vão dar sustentação e movimento. Movimento para os olhos, né? Ou virar, né? Observar toda a região ao nosso redor. As pálpebras, aí, ó, superior e inferior, vão impedir o ressecamento e permitir a abertura e o fechamento dos olhos, tá bom? É como se fosse, ela está reforçada sempre por um músculo, tá? Que possibilita aí a abertura e o fechamento. Os supercílios estão localizados de cada olho, os supercílios localizados acima de cada olho vão impedir a entrada de suor e os cílios dificultam a entrada de partículas suspensas no ar, dando proteção ao olho, né? O olho ele é uma região muito temos que ter muito cuidado, pois é uma região muito frágil e extremamente importante, tá bom? Então, os cílios, né, e os supercílios vão dar essa proteção a este órgão. As glândulas lacrimais também são estruturas protetoras, pois produzem a lágrima que mantém o olho úmido e apresenta substâncias que atuam contra os micro-organismos. Através dela que os olhos ficam sempre úmidos, pessoal. Isso é extremamente importante, é como se fosse uma lubrificação artificial. Vejam bem, para um carro funcionar, ele não precisa estar sempre lubrificado com óleo. Tem uns óleos específicos. Bicicleta, para ela estar sempre funcionando bem, né, é sempre interessante lubrificar as rodas. É o mesmo caso da visão. A visão tem um atrito aqui com essa região superior da pálpebra com o olho propriamente dito, tá? Se não houvesse essa lubrificação, né, poderia apresentar alguns danos, tá? Por exemplo, se cair alguma micro-organismo grande, algum inseto, algum resto de areia, poderia rasgar aí os nossos olhos. Então essa lubrificação artificial é extremamente importante para a saúde do olho e acaba evitando aí
possíveis danos, tá bom? Então, olha só, o olho é uma esfera preenchida por um líquido transparente formada por diferentes camadas. Existe então, ó, isso aqui é interessante, hein? Tanto que está até em negrito o nome das camadas. Externa, esclera, que tem a cor branca e é opaca, e pela córnea, que é transparente e pode ser considerada a primeira lente do nosso olho. Sim, a lente, tá, pessoal? A gente vai entender como que funciona na córnea. Ela é recoberta por uma membrana fina irrigada por vasos sanguíneos, chamada conjuntiva, tá bom? Que protege os olhos dos corpos estranhos. Alguns insetos pequenos, né? Corpos estranhos é tudo aquilo que não é natural ao corpo humano. A camada intermediária é chamada de corióide. É rica em vasos sanguíneos também e abriga a íris, tá? Aqui, ó, observando aqui, tá? A íris vai ser extremamente importante aí. A gente vai falar um pouquinho dela, tá bom? Por último, a camada mais interna é a retina, que possui uma região formada por células sensíveis à luz. Pessoal, ou seja, se é sensível à luz, é porque pode formar alguma imagem. Tudo que aquilo é sensível à água, ou seja, ele tem afinidade com aquilo, tá? São as duas células muito importantes, pessoal, cones e bastonetes. Anotem aí, tá? Pois é muito importante. Então temos aqui, né, a camada da retina, onde vai ter muitos o quê? Cones e bastonetes. Células responsáveis aí, né, por receber a luz, pois elas são sensíveis à luz, por isso elas são chamadas de foto, que significa luz, e receptoras, ou seja, estão recebendo para formar o que? A imagem, tá bom? Ela gera um impulso nervoso que é transmitido por meio do nervo óptico ao cérebro, onde é interpretado, né? O que é interpretado? A luz, formando a imagem aí que a gente vê, tá? Então, olha só, temos aqui uma ave, não é mesmo? Vem a luz, bate na ave, né? A luz, os olhos captam essa luz. Na realidade, as duas células, lembram? As células fotorreceptoras captam a luz que vem do objeto e formam a imagem aqui na região inferior aqui da retina, tá bom? Podem chamar aí também de o fóvea central, é onde irá formar a imagem. Então a gente só consegue ver, pessoal, por causa da luz, tá bom? Recebe a luz através dos cones e os bastonetes, né? E é formado aqui a imagem dentro do olho, tá bom? É por isso que, na ausência de luz, sombra, nós não temos a capacidade de formar a imagem, tá? Então, a gente só consegue identificar objetos, olhar objetos, através da luz. A luz bate naquele objeto, né? Tanto a luz artificial quanto a luz natural. Luz artificial é aquelas luzes que o homem inventou, e a luz natural, o sol, né? E a gente interpreta, as células fotorreceptores interpretam a luz, formando a imagem dentro do nosso olho, tá bom? Os cones são responsáveis pela percepção da cor e são mais sensíveis a luzes intensas. Os batonetes não distinguem as cores e são responsáveis pela visão em locais pouco iluminados. Uma diferença aí entre os dois, tá bom? Aí mais uma imagem mostrando aí também o nervo óptico, tá bom? Que vai ser extremamente importante aí. E a adaptação visual, tá? Você já percebeu que ao sair de um local muito iluminado, em seguida entrar em outro local com pouca luz? Olha só, muita luz, apagou a luz, você demora um pouquinho assim para você entender onde você está, né? A sua visão fica diferente, você não consegue focar direito nos objetos, isso é normal. Isso acontece porque os olhos precisam de um tempo para se adaptar à nova condição de luminosidade ao ambiente.
Pessoal, isso é muito bem exemplificado também em felinos, tá? Quem tem gato em casa vai entender muito bem. Olha só, seu gato, quando ele está dormindo, descansando ali, né, ele abre um pouquinho, o olho um pouquinho, né, a pupila dele vai estar realmente fina, fininha, um traçozinho assim, ó, né, significa que ele está relaxado ali, está tranquilo, está acordando agora, está indo dormir, mas agora não. Geralmente os gatos têm um hábito noturno, né, eles caçam à noite, eles saem à noite. E à noite a visão deles, ou a pupila dele vai estar totalmente dilatada, enorme, grande, tá? Isso é um comportamento comum aí dos mamíferos, tá? Essa adaptação visual, tá? Varia de acordo com o ambiente, né? Se a pessoa está estressada, se a pessoa está com medo, tá bom? É muito interessante. Faça uma leitura completa aí do texto para entender melhor. Façam a leitura também desse em pratos limpos, tá, pessoal? Tô fazendo um resuminho assim da aula para a gente observar todo o conteúdo. Todo esse texto também tá falando aí dos tipos de lentes, tá? Que é muito interessante para a formação da imagem, tá? E a gente chegamos aqui em algumas alterações da visão, que vão gerar aí algumas dificuldades para a maioria das pessoas, tá, pessoal? Podem apresentar aí alguma alteração na visão, isso é extremamente comum, tá? A primeira alteração aí é chamado de miopia, tá? Temos aqui, lembram? O olho, né? Aqui onde irá ser formada a imagem, né? Na parte inferior, tá bom? Para a gente falar de alteração de visão, pessoas que têm dificuldade de enxergar sem a utilização de um óculos, a gente tem que entender que processo normal, pessoal, né, temos aqui o olho normal, né, e a formação da imagem é bem neste ponto, bem no final da região posterior do nosso olho, tá bom? Então vejam só, essa é uma visão normal. Então a imagem dela tá de acordo com a nossa lente, né, a lente do nosso olho mesmo. Ela é formada bem nesse ponto. Para quem tem é miope, ou seja, possui essa alteração de visão, a formação da imagem ela é antes. Ou seja, como na própria imagem dá para ver aqui, né? Deveria ser aqui, só que está sendo aqui. Por isso que é interessante um óculos, pessoal, para corrigir, aumentar a angulação aqui e a imagem formar nitidamente, né? Nessa região onde vai estar quem? Os cones e os bastonetes, eles mesmos que vão identificar a imagem, tá bom? Então existe aí a miopia, tá bom? Faça uma leitura completa. A hipermetropia, então vejam só, a miopia é antes, não é? A hiper é ao contrário, vai ter uma formação depois, onde os cones e bastonetes estão. Estão aqui, não é? Pois é, na hiper acontece ao contrário, a formação da imagem é depois, tá? Então, levando ao médico, né, ele vai identificar, fazer o diagnóstico, né, para ver o problema da pessoa e definir um melhor método para fazer a correção dessa alteração, tá? E por último aí o daltonismo, pessoal, tá? Não é tão comum, tá? Mas olha só, ela é uma alteração hereditária, ou seja, transmitida dos pais para os filhos, caracterizada pela incapacidade de distinguir algumas cores primárias. A causa dessa condição pode ser ausência ou funcionamento deficiente, ou seja, funcionamento deficiente, não funciona direito, de um dos mais fotorreceptores chamados cones, ausência dele. Um dos casos mais comuns do daltonismo é quando a pessoa enxerga marrom ao invés da cor real, que é verde ou vermelho. Então, a pessoa acaba confundindo aí
as cores pela deficiência aí dessa célulazinha aqui, ó, que a gente já falou sobre ela, tá bom? É mais uma alteração aí da nossa visão. São doenças relacionadas aí à visão, tá bom? Bom, finalizamos então a nossa videoaula, tá, pessoal? Façam a leitura aí completa, tá? É muito conteúdo. E na próxima aula a gente vai continuar falando dos sentidos, né? Só que da audição e outros aí. Bom, façam lá na página 173, tá? A síntese A, B, C, D e E as questões 1 e 2 do desafio, tá bom? A gente vai continuar falando aí sobre os sentidos. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.